Doutor, ansiedade pode causar impotência sexual? É interessante essa relação entre ansiedade e disfunção erétil, antigamente chamada impotência. É interessante por quê? Porque, primeiro, muitas pessoas acham que a disfunção erétil, a dificuldade de ereção, acontece porque ele é muito ansioso. O fato da pessoa ser muito ansiosa necessariamente não explica um quadro de disfunção erétil de fundo emocional. Eu já atendi homens com disfunção erétil que eram professores de yoga, de tai chi chuan. Então, não há essa relação obrigatória entre ansiedade e dificuldade de ereção. Agora, interessante também é que todas as vezes que se fala em ansiedade, se fala na ansiedade de desempenho, ansiedade de performance, ligada ao medo de falhar. Aquele adrenergismo, aquela molécula que faz as artérias fecharem, o sangue não entra e aí realmente haveria a dificuldade ou de ter, ou de manter, ou de ter e manter uma ereção. Na maior parte dos casos, essa ansiedade de performance, esse medo de falhar, que gera essa ansiedade de performance, é a causa mais frequente de disfunções eréteis de causa psicogênica ou emocional. Agora, existe uma outra ansiedade que muitas vezes as pessoas não percebem, que é uma ansiedade mais profunda, que está ligada ao desenvolvimento na infância, na adolescência, onde essa pessoa teve um trauma muito importante ou tem uma fixação numa fase de desenvolvimento infantil muito grande, é super ligado à mãe. E essa ligação intensa à mãe fez com que ele, com seus 45 anos, comece a ter um relacionamento e vai ter a primeira relação aos 45 anos, apresenta com a disfunção erétil. Olha que interessante. Já foi prescrito para ele várias vezes, estimulado para medicamentos orais, ele nunca usou, porque lá no fundo a impotência, chamada impotência ou disfunção erétil, é um sintoma que o protege, é o sintoma de defesa. Penetrar uma mulher, quando ele tem na sua história uma fixação à mãe ou uma hostilidade intensa em relação à mulher, seria super pouco provável na vida dele. E ele manifesta com a disfunção erétil. E às vezes você não é capaz de escutar isso nas entrelinhas. Ouvir nas entrelinhas é fundamental, ou escutar, que é melhor ainda, nas entrelinhas, onde ele está escondendo alguma coisa. Esses indivíduos são daqueles que, se você fizer uma promoção de ereção através de injeção intracavernosa no pênis dele, para ele ter a relação, ele vai por encontro sexual e vai voltar com a parceira dizendo que ele não conseguiu achar o buraco, ele não conseguiu ter a relação, porque lá no fundo ela não entendeu. Normalmente, parcerias nesses casos são parcerias muito problemáticas também, às vezes com muitos bloqueios, e ela fala que ficava esperando e ele, na verdade, não conseguia penetrá-la. Ou se ela vai sentar sobre ele, ele faz movimento para o lado. Ele não dá conta, porque ali é uma ansiedade mais profunda. Então eu fecharia essa questão de ansiedade e impotência ou disfunção erétil em 3 mensagens. Primeiro, o fato de ser ansioso não necessariamente vai levá-lo a ter disfunção erétil psicogênica. É mais comum naquele que tem transtorno de ansiedade generalizada a disfunção erétil. Mas não o faz quem é ansioso, que muitas vezes coloca a culpa na ansiedade ou no cansaço, que geralmente não é a causa da disfunção erétil. Segundo, a ansiedade que predomina na etiologia, na origem dos problemas sexuais do homem, na dificuldade de ereção dele, é a ansiedade de performance ou ansiedade de desempenho, num mundo cada vez mais performático, cada vez mais mercadológico, que a gente fala, essa crise total que leva a pessoa realmente a ficar pesando, medindo, comparando como se fosse uma mercadoria. E aí fica difícil essa ansiedade de performance, que é muito comum entre os jovens, não acontecer. E a terceira, que é mais raro, bem mais raro, é a ansiedade chamada profunda, intrapsíquica. A disfunção erétil seria o sintoma de defesa a esta pessoa. Alguma coisa, por exemplo, ele descobriu que a mãe traiu o pai e ele realmente não consegue ter uma relação com a mulher,
né? E é interessante como é que isso pode ser situacional. Se ele tem relação com o profissional do sexo, ele consegue. Nenhuma outra mulher do nível dele, que ele de algum modo começa a ter algum relacionamento, ele não consegue relação suficiente para penetrar, para ter o coito. Então essa ansiedade naturalmente é mais profunda. Dica aí para você buscar uma psicoterapia, um profissional mais especializado. Você já passou na mão de vários urologistas que fizeram prescrições até adequadas para solucionar a sua disfunção erétil, mas na verdade ele não foi capaz de escutar que no fundo o que você não quer é resolver essa disfunção erétil. E você precisaria quebrar esse processo todo, reestruturar para ter realmente uma intimidade com vida sexual.